Aqueles que eu vi pela manhã, bom vê-los de novo, mas alguns talvez não estiveram pela manhã, então eu queria fazer cenas do capítulo anterior, tá? Que aí assim a gente entende o propósito. Bem, a pedido do reverendo Augustus, quando eu fui convidado para vir aqui, ele pediu que eu falasse sobre algumas coisas relacionadas ao Espírito Santo em nossos dias. E eu disse pela manhã que tem havido um descobrir de muitos irmãos acerca dessas doutrinas que a gente chama de teologia reformada, mas que às vezes gera algum tipo de conflito. Às vezes nós temos dificuldade em como encaixar essa recém-descoberta teologia com algumas coisas que nós estávamos habituados em nossa igreja. E aí eu falei pela manhã mais das coisas que mais do elemento de continuidade entre a obra do Espírito e a obra de Cristo. Então eu fiz exposição em Atos 1, de 1 a 8, para mostrar que aquilo que o Espírito faz por intermédio da igreja primitiva e continua a fazer na sua igreja hoje, está em continuidade com a missão de Cristo. Mas eu disse que eu falaria nessa noite sobre elementos de descontinuidade. Ao mesmo tempo que quando a gente estuda Atos, a gente enxerga coisas que são repetidas na vida da igreja, a gente também tem que ter a perspicácia de entender que tem certas coisas que não se repetem, que são eventos únicos, que são marcantes, que representam um período de transição. Então, nessa noite eu quero explorar a importância, mas o lugar que milagres têm no ministério de Jesus Cristo e no ministério apostólico por operação do Espírito Santo, e onde é que a gente deve entender o lugar de milagres na vida do povo de Deus, tá? Então, eu vou falar especificamente de milagres, mas porque o meu intento é mostrar que nossa expectativa precisa ser norteada pelo lugar deles na história da redenção. Que lugar eles ocuparam na história da redenção, para que eles apontavam, o que eles nos ensinam e o que nós devemos esperar em termos de atuação poderosa e miraculosa do nosso Senhor. O texto que eu escolhi ler para que nós usássemos como base da minha proclamação é João capítulo 20, versos 30 e 31. João capítulo 20, versos 30 e 31. Esse é o texto tão conhecido do Evangelho no qual João explicita o propósito de ter escrito o Evangelho de João. Ele, como poucos livros na Bíblia, ele diz exatamente por que ele escreveu. Ele diz qual é o intento dele. E eu creio que é uma lição importante aqui, que nós não devemos negligenciar. Diz assim, João 20, a partir do verso 30, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar mais uma vez? Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê graça de entender aquilo que este Evangelho nos ensina, particularmente nesta passagem. Faz-nos compreender a obra de Cristo, a maneira como a atuação do Espírito, inclusive na vida dos apóstolos, se encaixava dentro da história da redenção, para que entendamos o que esperar de tua atuação, como entender os milagres e aquilo que é saudável nós sustentarmos em nossos dias. Então elimina os nossos olhos, o meu, dos meus irmãos, que a tua palavra nos ensine aquilo que de fato é verdadeiro, que eu seja fiel na proclamação dela, e que os meus irmãos sejam conduzidos pelo teu Espírito a apreenderem e a amarem as coisas aqui expostas. Oramos em nome de Cristo. Amém. A falar de milagres num contexto nosso é próprio por duas razões. Porque tanto o mundo como a igreja têm vivenciado fascínio por eles.
Eu quero falar do mundo primeiro, que a gente não está habituado a isso. Houve um tempo em que falar de milagres, num contexto secularizado, era quase sempre ser motivo de chacota. Por causa da influência do racionalismo, muita gente achava que milagre era coisa de gente assim, coisa de gente tola, de gente mal instruída, gente que nunca foi para a faculdade, ou nunca fez uma pós-graduação, não é? Mas a verdade é que os nossos tempos mudaram. E hoje, até pessoas que não são cristãs não têm dificuldade em falar de coisas sobrenaturais. Pelo contrário, hoje em dia é até moda você ter algum tipo de crença e sustentar alguma coisa sobrenatural, mesmo sendo uma pessoa científica, uma pessoa estudada, instruída. Os tempos mudaram comparados a muitas décadas atrás, não é? Em que ser racionalista era a bola da vez. Hoje em dia não, hoje em dia é possível você ser culto e aderir a rituais religiosos que no passado eram tidos por bruxaria. Mas hoje em dia é só a minha crença, né? Hoje em dia é possível você conhecer cientista falando sério de OVNI sem evidência científica. Mas porque ele parte da premissa, né, que objetos voadores não identificados têm que existir. Não é interessante que não há espaço em canais científicos para falar de Deus, mas há espaço para falar de extraterrestre? É um tempo diferente o que nós estamos vivenciando, em que as pessoas não têm dificuldade em aceitar crenças no sobrenatural. É claro que elas o fazem sem uma boa referência, mas elas aceitam isso, acreditam nisso com mais abertura. E às vezes até com um afã muito apelativo para aquilo que é místico. Não é muito diferente no contexto eclesiástico, não é? Com o crescimento de expressões carismáticas em diferentes igrejas cristãs, surgiu esse interesse, esse fascínio de que Deus vai operar milagres constantemente. Inclusive a gente usa a palavra milagres até para coisa que normalmente não é considerada milagre, né? No linguajar popular, você fala assim: rapaz, eu estava querendo vir para o culto e não vinha ônibus, eu fiquei no ponto de ônibus, de repente apareceu um ônibus, milagre de Deus, peguei um ônibus e vim. A gente chama de milagre até uma coisa que no passado ninguém chamaria de milagre, mas porque virou linguagem popular. A gente quer dizer assim: Deus cuidou da gente, né? Foi milagre. Mas é grande verdade que as pessoas que têm buscado esse tipo de apelo àquilo que é miraculoso, o fazem, ao meu ver, sem entender, dentro da igreja, sem entender qual era o papel dos milagres em tempos diferentes da Escritura. E especificamente no ministério de Jesus Cristo. Eu escolhi esse texto porque esse texto nos dá uma primeira dica para que nós entendamos o que eram milagres. Existem 3 palavras diferentes no Novo Testamento que são mais comuns para se referirem a atos miraculosos. Não é? A primeira palavra grega, dynamis, que é traduzida normalmente por feitos poderosos, ela não é a palavra usada por João aqui, nem mesmo uma outra palavra chamada grega terata, que é maravilhas, mas ele gosta da palavra semeia, sinais. Essa é a palavra favorita de João. Outras palavras são usadas em outros lugares do Novo Testamento, mas essa aqui é a favorita de João. Ele é o livro do Novo Testamento que mais usa essa palavra. Várias vezes ele se refere a milagres como sendo sinais. Isso aqui é proposital. Primeira coisa que João quer nos ensinar é que milagres não são fins em si mesmos. Eles apontam para alguma outra coisa. Eles são sinais. Sinal não cumpre o seu papel se você admira o sinal. Não é? Se em algum lugar fala assim, não pare no trânsito, e você para admirar a placa não comunicou o que ela tinha que comunicar, né? Não estacione aqui, você estaciona para ver a placa não comunicou o que ela tinha que comunicar. Ou você não entendeu aquilo que ela devia comunicar. A ideia é que sinais apontem para alguma outra coisa, e no caso do Evangelho de João, fica muito claro que sinais deveriam apontar para a glória por trás do sinal. Por exemplo, o famoso verso, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ele está dizendo que ele era, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e quando ele fazia as coisas, a gente via glória de Deus.
É isso que a gente via. Então os sinais deviam apontar para glória. Outra ocorrência do Evangelho de João que deixa isso muito claro é no final do milagre de transformar água em vinho. Diz no finalzinho do texto, lá no capítulo 2, versículo 11, que os discípulos viram a sua glória. Eles enxergaram que ele tinha glória própria do Pai. Então, quando João está falando de milagres e usa a palavra favorita dele, que é sinais, ele quer apontar para alguma coisa, ele quer mostrar alguma coisa, e normalmente está ligada à glória, que é uma outra palavra favorita no Evangelho de João. A glória de Cristo como verdadeiro Filho de Deus. Né? Então, João quer mostrar essa glória, e frequentemente essa glória é feita de forma a apontar para algo que ele quer mostrar e ensinar de forma profunda. Por exemplo, quando Jesus Cristo faz certos sinais no sábado, e 2 dos sinais escolhidos por João são feitos no sábado, o evangelista está comunicando que o que Jesus Cristo vem fazer traz descanso àqueles que são alvo da sua bênção. O fazer no sábado apontava para uma realidade de descanso, de alívio das dores, alívio das coisas que nos assolam. Então Jesus Cristo vinha não para quebrar o sábado como os fariseus entendiam, mas mostrar o descanso que ele poderia trazer. Então ele propositalmente fazia alguns desses sinais no sábado. No caso de João, há momentos em que o evangelista conecta os sinais com discursos. É o caso de quando ele multiplica os pães, e aí ele fala sobre o pão da vida. Ou quando ele fala, eu sou a luz do mundo, e no capítulo seguinte, ele abre os olhos de um cego. Se você não lê desse jeito, você não está entendendo para que serve o milagre. Não é demonstração de poder destituída de explicação. É para você entender, a luz do mundo, você tem que pegar. Ele escreveu para você pegar, né? Tanto é que quando ele dá pão àqueles que não entenderam, Jesus os repreende, fala assim, vocês vieram atrás de mim? Eu não sei se você lembra dos detalhes da história. Jesus multiplica os pães, depois ele sai, o povo segue, e aí eles estão procurando, para encher a pança, né? Mas eu dou um pão que desce do céu e esse sacia. Você não corre atrás, não busca que nem vocês estão buscando agora, perdidinhos. Moisés deu um pão que não satisfazia plenamente. O pão que o Pai, o meu Pai dá, o pão que desceu do céu, esse traz saciedade. Então quando ele vai expor isso, ele está fazendo conexão, porque o comer o pão que ele havia multiplicado tinha que ensinar alguma coisa da glória de Jesus Cristo. Então João é enfático em dizer que os sinais apontavam, não eram meras demonstrações de poder, mas apontavam para realidades mais profundas, que a gente deveria ter olhos para ver. E é isso que precisa ser aprendido aqui. João faz uma seleção interessante de sinais. A gente tem muitos outros milagres narrados nos outros 3 evangelhos que João não inclui. Ele faz questão de selecionar 7. E é difícil a gente dizer que tem algum simbolismo aí, não dá para a gente ser categórico, mas a verdade é que quando ele seleciona esses, ele quer mostrar e provar que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Nosso texto deixa bem claro, estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas nesses 7 sinais, a gente vê muita coisa preciosa e importante aqui. Tanto é que a ideia de chamá-los de sinais e de ter 7 diferentes milagres no começo de João, tem feito com que alguns estudiosos dividam o livro em 2 partes. E a primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 11, é chamado de o livro dos sinais, em que ele está narrando o que Jesus Cristo faz. Pode ver, depois do capítulo 12 em diante não tem mais milagre. O último é aquilo que acontece com a ressurreição de Lázaro. É o 7º dos 7 milagres que narram. Mas é interessante entender qual é o propósito com esses milagres. Por que ele narra esses 7? João quer que a gente entenda o que Deus está fazendo na obra de Cristo por intermédio do Espírito. Quer dizer, a realização dos milagres visa o quê? E há muito debate sobre o propósito dos milagres. Há acadêmicos que vão dizer assim, está muito claro, é para evangelizar, era para que as pessoas crescem.
E há outros acadêmicos que vão dizer, olha, mas a verdade é que muitas pessoas não creram, então talvez fosse para fortalecer a fé dos crentes. E eu creio que é melhor a gente entender que existam esses dois propósitos. No ministério de Jesus, os sinais, às vezes eles despertavam alguém que não cria, para que então cresce. E por outro lado, ele fortalecia a fé dos que já criam e já admitiam a messianidade de Jesus. Eu vou dar exemplos para você guardar. Um dos sinais é quando Jesus Cristo está lá no capítulo 4 de João, se você quiser acompanhar. Eu vou mostrar para você brevemente. Lá no capítulo 4 de João, Jesus Cristo vai curar o filho de um oficial do rei. E ele diz no versículo 48 que se as pessoas não virem sinais e prodígios, eles não vão crer. E aí o oficial diz, Senhor, vai lá, que o meu filho vai morrer. Aí no versículo 50 ele diz assim, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. No 53 vai dizer assim, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. A ideia é que alguém que não conhecia Cristo como Messias, mas estava procurando a salvação para o seu filho, chega para Jesus, Jesus faz o milagre e ele crê. Ele crê que Jesus é poderoso e é o Filho de Deus. Pelo menos é isso que João parece nos ensinar, de que pessoas que são alvo desses milagres, eles creem. Existem outros momentos, uma das histórias mais bonitas é o cego de nascença. Você lembra que todo mundo pergunta, quem é que te curou? Eu não sei, mas eu sei que ele é profeta. Mas como você não sabe? Não pode ser de Deus. Olha, ninguém que não é de Deus faz aquilo que ele fez. Ele começa a fazer defesa de Cristo. E aí quando Cristo aparece com ele, depois de todo o debate que ele tem lá com os homens da lei, ele pergunta assim, você crê no Filho de Deus? Aí ele fala, me aponta que eu creio. Você está falando com ele. Aí diz o texto que ele creu e ele adorou. Ele se curvou diante daquele que tinha lhe dado vista. Então, às vezes os sinais têm esse propósito evangelístico, eles abrem os olhos daqueles que antes estavam em trevas e fazem enxergar a Cristo como o Filho de Deus. Mas em outros momentos, os sinais são para fortalecer os próprios crentes. Um exemplo disso é o transformar água em vinho. Transformar água em vinho é um daqueles milagres que muita gente nem sabe que aconteceu. Se você ler a história de novo, Jesus não faz aquilo de forma a mostrar para todo mundo. Ninguém na festa sai dizendo... Milagre, milagre. Tem gente até que vem elogiar porque o vinho que o dono da festa guardou era melhor, você lembra? Ele nem sabia o que aconteceu. Mas os discípulos sabiam. E o texto termina dizendo assim, e os discípulos creram nele. Mas não é para você deduzir, como assim? Eles eram incrédulos? Não, eles já criam em Cristo, mas eles foram fortalecidos na sua fé. Eles foram fortalecidos na sua fé. A mesma coisa acontece com a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto e Jesus Cristo diz assim, que ele fica mais um tempo e ele fica por causa deles, para que eles creiam. Então existe um desejo de fortalecer a fé. Na ressurreição de Lázaro, os dois propósitos estão ali. Tem um momento que ele ora e fala assim, Pai, obrigado porque o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando isso por causa deles. E aí quando ele faz o milagre, alguns, diz o texto, alguns creram nele. Teve quem criticou, mas alguns creram nele. Então, esse duplo propósito aparece o tempo todo, de despertar a fé dos que não creem e de fortalecer a fé dos que já são crentes. Então, isso levanta uma pergunta, pastor, então, como é que a gente relaciona milagre e fé? Porque o senhor está falando que alguns vieram à fé e outros tiveram a sua fé fortalecida. Uma dúvida que a gente sempre tem é, milagre quando acontece é por causa da nossa fé? Muita gente ensina que quando não acontece é por falta de fé, ou quando acontece é porque tenho muita fé. Então, como é que a gente relaciona os sinais com a nossa fé? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender do próprio evangelista João é que nem sempre os sinais despertavam a fé nos contemporâneos de Jesus. Na verdade, muitas vezes, os homens viam as coisas acontecendo e não criam. Se você for no capítulo 12 de João, a partir do versículo 37, você vai ver uma animosidade para com aquele que fizera milagres. Olha só, versículo 37, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. E aí vai dizer para que se cumprisse a palavra de Isaías, e vai citar Isaías. Então, ele fez tantos sinais, mas não creram nele.
mesmo em meio a milagres. Isso aqui ajuda a gente a entender que não é verdade que se Deus aparecesse, eu fizesse isso, eu fizesse aquilo, eu creria, não é? João é um dos que mais testifica da falta de fé. E no período de João não é único. Na verdade, existem 3 períodos da história bíblica nas quais acontecem milagres por intermédio de atuação humana. 3 grandes períodos em que homens são usados por Deus para realizar milagres. O primeiro é de Moisés, período de Moisés e Josué. Depois o período de Elias e Eliseu. E por último, o período de Jesus e dos apóstolos. Esses são os 3 momentos em que homens fazem milagres em nome de Deus. Em outros períodos da Bíblia, até acontecem feitos miraculosos, mas não feitos por mãos humanas, né? Por intermédio de mãos humanas. Mas olha que curioso, o período de Moisés e de Elias, o período de Moisés e Josué, e principalmente de Elias e Eliseu, foi de grande incredulidade. Então não é de se estranhar que no período de Jesus tivesse gente vendo e ainda assim não crendo. No período de Moisés, a gente sabe que mesmo com tudo que Deus fez, tirando o povo do Egito, eles estavam reclamando, eles não criam que Deus ia prover, eles achavam que Deus ia deixar morrer, faltava confiança nesse Deus. Era uma das coisas que mais cansava o líder Moisés. E com Josué não é muito diferente. E com Elias e Eliseu, mais ainda, por causa do reino do norte ter apartado o Senhor desde o seu início. Então no período de Jesus, isso também é comum, e João faz questão de retratar. Por exemplo, capítulo 2, antes da história famosa de Nicodemos, o capítulo 2 termina assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Você fala, olha só pastor, que maravilha, eles creram. Não, espera para ler até o final. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Sabe por que esses 3 versos são importantes? Porque eles explicam agora a postura de Nicodemos quando se aproxima de Jesus. Aí começa a história de Nicodemos. Ele era alguém que tinha crido nele, mas Jesus conhece o coração. Então é por isso que Nicodemos chega e fala assim: então, bom mestre, sabemos que o Senhor vem da parte de Deus, que ninguém faz o que o Senhor faz se não for de Deus. Aí Jesus já chega de sola, né? Se não nascer de novo, não tem parte comigo. O que ele está revelando? Ele está escancarando um coração que Cristo conhece. Ele sabe as motivações. Ele sabe por que a Nicodemos vai de noite, escondido, para que ele não dê um testemunho que lhe cause problema. Ele sabe o coração, ele sabe que ainda não é uma fé totalmente comprometida. Então isso acontece até com os simpatizantes de Jesus, como era o caso de Nicodemos. Acontece inclusive com o discípulo. Lembra de Tomé? Se eu não ver com esses olhos, eu não vou crer. E aí Jesus tem que aparecer a ele especificamente, deixar ele tocar, para que ele diz assim: Tomé, seja crente. Ele está desafiando, ele está confrontando a incredulidade de Tomé. Então, isso aqui levanta a pergunta de que é mais difícil do que a gente pensa essa relação entre milagre e fé. Não é verdade que quando acontecia milagre, as pessoas criam em Jesus e os que já eram crentes eram fortalecidos na fé. Em muitas ocasiões no Evangelho de João, e eu nem li todas, existem outras aqui, as pessoas não creem, mesmo em meio a milagres. Elas não creem, elas não se submetem ao senhorio de Cristo. Então a gente deve perguntar: qual é a relação dos milagres com a nossa fé? E eu quero trazer primeiro algumas colocações que a gente deve rejeitar, para depois a gente endossar uma colocação que é mais bíblica. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer que não é, o que milagre não é, para que a gente entenda o papel dele na história da redenção e como ele se relaciona com a nossa fé. Milagre não é a suspensão ou a violação da lei da natureza. Essa é uma definição comum de quem tem mentalidade mais racionalista. David Hume, o famoso filósofo escocês, era um que falava da improbabilidade dos milagres, porque o nosso relato da natureza não permite achar evidências disso. Então ele foi alguém que fomentou o ceticismo, dizendo que milagre é um evento que vai contra os processos observados da natureza.
Então as pessoas que às vezes querem definir milagres, elas definem milagres como sendo violação da natureza, quando na verdade, talvez a gente devesse dizer assim, é coisa que a ciência não consegue examinar como natural, porque o seu equipamento só está habituado a testar um mundo como nós o conhecemos, cheio de falhas, de pecados, de quebras, de problemas. Mas tem mais a ver com nossa percepção do que propriamente com a ordem natural das coisas. Não é verdade que quando Cristo fazia milagres, ele rompia com a ordem natural. Há um sentido em que ele restaurava a ordem natural. Seus milagres eram a restauração de como as coisas deviam ser. Uma outra coisa que milagre não é, eles não são os únicos atos sobrenaturais de Deus. Às vezes as pessoas falam de mover no sobrenatural, você já cantou isso, né? Romper em fé, mover no sobrenatural e tal, porque as pessoas querem o espetacular, se tornando rotineiro. Mas o problema é que elas enxergam só milagre como sendo sobrenatural, quando na verdade a providência ordinária de Deus é totalmente sobrenatural. A providência ordinária, aquilo que Deus faz ordinariamente, é totalmente sobrenatural. Quando Paulo está expondo lá para os do Areópago, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos, é para dizer que o tempo todo da nossa existência existe força sobrenatural nos sustentando. Então, essa ideia de que o milagre é alguma coisa sobrenatural é uma percepção equivocada que a gente precisa abandonar. E também, uma terceira ideia, contra aqui os meus irmãos que querem o tempo todo ver milagre, eles não são o padrão de livramento divino. Não são o padrão de livramento divino. Na verdade, na maioria das escrituras não registra período de milagre. Na maior parte da revelação, você não vê crentes sendo libertos por atos miraculosos o tempo todo, não é? A verdade é que tem muitos períodos em que Deus não faz essas coisas acontecerem. Eles não são o padrão. Deus o fez ao longo da história da redenção, mas eles não são algo que você pode recorrer o tempo todo. Então, afinal de contas, o que é que eles são? E para que eles servem? Então, o que eu quero mostrar aqui de forma bem sucinta, de acordo com o relato de João, é que milagres são revelações de Jesus Cristo como Filho de Deus. São revelações da sua identidade. Inclusive, são revelações que devem gerar fé e fortalecer a nossa fé, porque relacionam diretamente com o Pai. Ele é quem torna o Deus invisível em Deus visível. Eu falei hoje de manhã. Ele é quem torna o Deus invisível, visível através das suas obras, daquilo que ele faz. Já percebeu como Jesus Cristo seleciona especificamente fazer certas obras semelhantes ao Deus do Antigo Testamento? Né? Deus do Antigo Testamento faz pão cair do céu, Jesus Cristo multiplica pão. O Deus do Antigo Testamento controla o mar, Jesus Cristo controla o mar. Era para as pessoas fazerem a relação e dizer: peguei. Era para ser isso. Era para eles entenderem a identidade de Jesus Cristo. Perceber que existe algo aqui, uma relação muito direta. É bom que você entenda isso, que quando Jesus Cristo fez essas coisas, o Pai estava se mostrando no Filho. E isso é a expressão da misericórdia, da condescendência de Deus. Deus se rebaixando a você e mostrando um pouquinho da sua glória, para que você suspire de admiração e temor por Ele. Não é a plenitude dessas coisas, mas certamente o suficiente para você ficar cheio de admiração e temor por Ele. Jesus teve momentos em que Ele fez isso. Ele levou Pedro, Tiago e João lá para aquele monte, né? E deixou que eles vissem a sua glória. Uau! O suficiente para que eles fossem fortalecidos em sua fé. Então, eu quero que você entenda que o principal propósito, a principal razão pela qual Jesus Cristo fazia esses milagres, é para que as pessoas vissem Ele como Filho de Deus e lhe dessem ouvidos, porque aquilo que Ele tem a dizer é a palavra de Deus, inclusive Ele é a própria palavra. Eu te dou um exemplo de como a identificação é importante.
Milagres não tem a ver com Deus realizar coisas de poder para que a gente seja só liberto. Milagres tinham como propósito principal a gente reconhecer a sua divindade, o seu poder, a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Por exemplo, quando o João Batista está balançando na fé, porque ele mesmo está preso, parece que o evangelho está sendo suprimido, e aí ele quer ter certeza, Jesus, o Senhor é aquele ou vem outro? Aí ele manda emissários dizer, fala que os cegos vêm, os coxos andam, né? Ele começa a listar os milagres que são mencionados lá atrás na profecia de Isaías, para que João Batista diga, sinais apontam para ele. Então é ele mesmo. Não é? Então esse era o propósito, e ao mesmo tempo que são reveladores da identidade de Deus, eles precisam ser vistos como a restauração da ordem divina. Primeiro, quando eu falo reveladores da identidade de Jesus Cristo, é porque quando ele fazia certas coisas, ele mostrava daquilo que ele é capaz e de como esse é parte do nosso encanto, deve despertar o nosso encanto por ele. Por exemplo, lembra do Gerazeno que tinha legião de demônios? Quando Jesus Cristo lhe liberta, o que ele quer fazer? Ele quer acompanhar Jesus. Por quê? Porque agora ele achou novo Senhor. E quem foi escravo a vida inteira, quer agora ser escravo de um Senhor bom. Faz todo sentido o pedido dele. É que Jesus tinha propósitos mais sublimes que ele não sabia. Ele fica em Decápolis, e depois, na próxima visita de Jesus a Decápolis, ele é bem recebido, porque esse moço fez o trabalho dele. Mas ele queria ir junto. Ele queria ir junto porque ele sabe o que significa ser cativo do mal. Agora ele quer ser cativo do bem, do sumo bem. Ele quer estar preso às amarras amorosas do seu Senhor. Os milagres revelavam quem era Jesus e a sua restauração da ordem. Então pensa bem, todas as vezes que Jesus Cristo restaurava, quando ele curava um enfermo, quando ele expelia demônios, quando ele saciava fome, quando ele ressuscitava alguém morto, ele não estava restaurando a criação original, que não tem morte, doença, fome, demônio. É nesse sentido que eu digo que o milagre não é prioritariamente, não é uma boa maneira de entender como violação da natureza, é a restauração da natureza para aquilo que ela tem que ser. Quando Jesus Cristo está operando milagres, aquilo que era natural e original, você está tendo um vislumbre de um retorno a isso. É Ele dando para você o trailerzinho de como vai ser novos céus e nova terra. Então Ele tá tirando os efeitos do pecado momentaneamente, para você falar assim, uau, olha do que Ele é capaz. São reveladores da sua identidade e são a restauração da ordem natural. Mas, ainda assim, ainda que haja beleza nisso e existe, nós temos que tomar cuidado para não achar que milagres são dados para saciar o nosso desejo sensacionalista pelo sobrenatural. Lembra que Jesus Cristo não gosta daqueles que pedem mais um sinal. Ele fala geração má e perversa. Vocês estão pedindo mais como se não fosse suficiente o que eu tivesse feito. Geração má e perversa. Aqueles que vivem buscando milagres, eles acabam mostrando uma falta de saciedade. É como se eles quisessem ver só demonstração de poder antes do que submeter ao senhorio do poderoso. Eles já tinham sinais suficientes. Inclusive, o nosso texto tem uma dica que precisa ser lida a partir do seu contexto. Dá uma olhada de novo lá em João 20. Por que João... Lembra, esses livros são inspirados pelo Espírito, eles não colocam história assim, não jogam e faz um grande bolo e sai isso aqui. Tem intencionalidade. Por que João fala assim? Jesus fez muitas outras coisas, mas eu resolvi registrar só esses. É porque a história imediatamente anterior é a história de Tomé. Tomé quer ver para crer. Alguns evangélicos querem ver para crer. E João disse, não, eu vi. Eu quero que você creia naquilo que eu registro, antes daquilo que você vê. Não é interessante que esse evangelho tenha ficado para gerações, para ser o grande ensino de que nós não somos alimentados na fé prioritariamente pelo que a gente vê,
mas pelo que outros viram. Ele fez muitos outros sinais, mas esses registrados são para que você creia. São o suficiente para que você creia. Nós não vivemos atrás de coisas para fortalecer a nossa fé, coisas miraculosas para fortalecer a nossa fé. Não. A gente tem que crer no testemunho de quem viu e registrou tais milagres. É por isso que o propósito do Evangelho vem logo depois da história de Tomé. Porque Tomé queria mais. Tomé não creu naquilo que foi anunciado. Tomé foi incrédulo. Versículo 29 fala assim: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aí na sequência ele diz, inclusive vários outros sinais ele fez, mas os que foram registrados são suficientes para que você creia. Se você crê naquilo que eu anuncio, João está dizendo, bem-aventurado você é. Antes do que alguém que quer ver para crer, você crê e certamente você há de ver. Enquanto as pessoas colocam o crer para ver aqui, nós sabemos que nós cremos agora para vermos num dia em que fé não tem mais propósito, porque tudo será vista. A glória de Cristo será vista. Nós veremos Ele no pleno fulgor da sua glória. Então, entenda como Tomé é um exemplo daquilo que João não quer que aconteça com os leitores do seu evangelho. Ele não quer que os leitores digam assim, tudo bem, tal, você fala desse Jesus, mas eu quero que ele se mostre aqui para mim. Não, é o exemplo contrário. Ele é narrado como alguém que fraquejou, que balançou. O que ele quer é nutrir nossa expectativa em ouvir quem viu e crer, antes do que em ver para crer. E é isso que eu encorajo você a fazer. Aí tem alguns crentes que me ouvem falando e falam assim, pastor, mas eu acredito que milagre acontece. Eu não estou dizendo que não aconteça. Inclusive eu vou dizer algo duro, mas importante. Às vezes milagres acontecem, mas não porque a gente crê muito, é porque a gente não crê que eles acontecem. Por quê? Por causa da fragilidade da fé dos que viram. Não acontece porque você creu muito, mas porque você crê pouco. E Deus, na sua misericórdia, quer fortalecer você a um momento em que você não vai mais precisar ver para crer. Não é interessante que existem registros de milagres, e eu não descreio nisso, eu creio que eles aconteçam em campos missionários, em pessoas que ainda estão engatinhando no conhecimento de Jesus Cristo. Mas esse não é o ponto final, esse é o começo da caminhada cristã. É para que pessoas sejam fortalecidas na fé e vivam por fé e não por vista. Caçadores de milagres são pessoas que, na melhor das hipóteses, têm uma fé infantil. Na melhor das hipóteses. Uma fé frágil e infantil. Essas coisas aconteceram para nos certificar da identidade dele. E Deus pode continuar fazendo essas coisas para fortalecer os frágeis na fé, mas essa não é a ordem natural da vida ou do caminho de fé rumo à vista. E é isso que eu quero encorajar você nessa noite. O propósito confirmador da mensagem é algo que aconteceu nos dias de Jesus e dos apóstolos. Lembra, quando os apóstolos faziam milagres, você falava assim, pastor, mas os apóstolos faziam, eles não eram o próprio Deus, e aí? Então o Espírito de Deus os movia a fazer coisas espetaculares mesmo. Mas para quê? Para que eles ouvissem a mensagem apostólica. Eles eram sinais que autenticavam a genuinidade da mensagem apostólica. 2 Coríntios deixa isso muito claro. Ele fala assim que os sinais do apostolado, Paulo vai dizer, eu mostrei para vocês. Os sinais do apostolado, quer dizer, aquilo que aponta para a ideia de que eu fui chamado por Cristo para anunciar a mensagem de Cristo. É isso sim que eu mostrei para vocês. Então, o que a gente tem nas Escrituras é um testemunho daquilo que Deus fez, para que a gente então seja encorajado a crer na sua identidade e viva por fé e não por vista. Então eu quero encerrar com algumas aplicações e encorajar você a pensar a esse respeito, já que nós vivemos num tempo em que tem muita gente que vive atrás do sobrenatural como se fosse a norma de vida cristã. A primeira coisa é que todas as vezes que você ler sobre milagres na Escritura, não se encante com o milagre em si mesmo, você tem que se encantar com o operador de milagres, não é? A gente não pode fazer do sinal um fim, o sinal precisa apontar para o operador do sinal.
O operador dos milagres é mais importante. Inclusive, evidência de fragilidade na fé, quando o milagre é tão celebrado e Cristo não é. E Cristo não ganha proeminência. E Cristo não é mais amado. E Cristo não é mais crido. O milagre vive saciando aqueles que têm desejo por eliminar os efeitos do pecado agora, porque eles não querem aguardar o porvir para ver essas coisas realizadas. Isso é falta de fé, não é fé. Isso não é muita fé, isso é falta de fé. O Salvador Jesus Cristo deu evidências plenas para que a gente aguardasse a realização das promessas. A vinda dele já foi o cumprimento primeiro dessas promessas, para nos alimentar a aguardar o seu retorno glorioso. Enquanto isso não acontece, nós temos que olhar para os milagres como sendo aquilo que apontou para Jesus. E como eu expliquei antes, como vislumbres redentores. Pode ser que você já tenha experimentado algum milagre na sua vida. Eu não nego que isso tenha acontecido. Talvez você diga assim, pastor, eu tinha uma doença e os médicos falaram, não tem jeito. E Deus fez um milagre. Eu creio nisso. Mas isso não é suficiente para você buscar outro e outro e outro. Isso é para que você se encante com o fato de que a redenção que você vai experimentar plenamente lá, Deus te deu um cadinho agora. Ele tirou por um instante os efeitos do pecado da sua vida e deixou com que aquela enfermidade não tomasse conta de você. Mas é só vislumbre do Redentor. Vislumbre redentor daquilo que Ele há de fazer. Então enxergue dessa maneira. Não seja alguém que se encante e busque essas coisas de forma desregrada. Lembra que elas apontam para Jesus, que elas são vislumbres redentores de coisas maiores por vir. E aí, eu encerro desse jeito. Quando a gente entender que eles apontam para Cristo, e que eles são só vislumbres de uma redenção plena no porvir, aí sim eles são instrumentos para a sua fé. Aí sim você diz assim, fui fortalecido na fé, fui fortalecida na fé. Porque eu sei que o meu Deus, poderoso para operar coisas grandiosas, me deu nos últimos dias apenas um vislumbre do que Ele ainda há de fazer lá. Eu não vivo atrás dessas coisas, eu sei que nem sempre Ele me dá essas coisas. Mas se Ele o faz, é para que eu creia que um dia Ele há de espalhar por toda a terra o seu poder operador. Eu espero que você seja fortalecido e ajude aqueles que ainda estão cegados por esse anseio pelo miraculoso, antes do que anseio pelo Senhor dos milagres. Vamos orar? Senhor, a nossa igreja evangélica brasileira às vezes é tão cega, tem buscado tantas coisas que não são saudáveis, porque tudo que eles querem é demonstração de poder. Tudo que eles querem, Senhor, é se encantarem com os poderosos enviados de Deus. Cristo não é exaltado. E pessoas são elevadas a status de grandes profetas, apóstolos, operadores de milagres. Senhor, isso é expressão de abandono da fé. E que nós não tenhamos medo de dizer essas coisas. E de enxergar falta de fé na vida desse povo. Então não só nos fortalece nessa noite, mas ajuda-nos a ousadamente confrontar aqueles que distorcem a verdade tua. Faz-nos convocar crentes a crerem na messianidade de Jesus, mas a entenderem que tudo que Ele fez, e ainda pode fazer, são só vislumbres de coisas maiores por vir. Que o nosso coração esteja nessas coisas que ainda estão por vir. Que o nosso coração seja focado naquilo que Deus há de fazer em Cristo de forma plena, abrangente, em toda a terra. Fortalece a nossa fé nessa noite e ajuda-nos a buscar aqueles que estão ludibriados por essas coisas em outras igrejas. Dá-nos a ousadia, Senhor, de confrontá-los na sua incredulidade e de chamá-los a crer no Deus que já fez o suficiente para que nós nos voltemos para Ele. Não nos dê espírito de Tomé. Faz-nos crer naquilo que João registrou.
estes são suficientes para a gente crer que Ele é o Filho de Deus. Nós oramos em nome dEle. Amém.